Amados, nessa noite eu queria trazer uma palavra de desafio para nós. Quarta-feira normalmente está presente nos cultos as pessoas que se sentem mais desafiadas por Deus, que têm experiências mais profundas, que têm a possibilidade de ouvir mais a palavra de Deus, que têm condições de estar e se esforçam mais para aprender da palavra de Deus. E nessa noite eu queria te desafiar, abrindo a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Verso 23 a 27. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23 ao verso de número 27. A palavra do nosso Deus, no Evangelho de Lucas, diz assim: o título dado pela Sociedade Bíblica, o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino dos céus. Vamos orar mais uma vez? Deus, a Tua palavra foi lida e nós pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, através da Sua misericórdia, através do Seu poder, alcançando o mais profundo do nosso íntimo, conhecendo as nossas necessidades. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Tem um filme chamado Quem Quer Ser um Milionário? E muita gente ficou curiosa para poder assistir esse filme. Quem quer ser um milionário? Porque subentende-se que ser um milionário é ser feliz. Ser milionário é ter tudo, não precisar de absolutamente nada. Todo mundo ficou curioso também com um filme chamado A Busca da Começa com Feli, termina com cidade. Felicidade. Busca da felicidade. E muitas pessoas que assistiram esse filme se projetaram nele. Viram a dor daquele homem, viram a luta daquele homem, lembraram das suas dores, das suas lutas e desejaram alcançar o final que ele alcançou, a realização do seu sonho. E no final do filme, quando ele alcança, estou falando isso porque o filme é muito velho, praticamente todo mundo já deve ter visto, então estou contando o final do filme. Mas quando ele no final do filme ele alcança o seu objetivo, ele sai chorando de alegria, mas não quer dizer que ele viveu aquela experiência o resto da sua vida. Não quer dizer que aquela alegria fez parte de toda a sua vida, por causa da realização de um sonho. Tem um filósofo francês chamado René Girard, que ele fala um pouco sobre isso, sobre a felicidade que as pessoas buscam. Só que ele fala usando os 10 mandamentos especificamente, o último mandamento, que é não cobiçarás. Não cobiçarás. Ele tenta explicar, ele escreve uma tese explicando por que as pessoas, por que existe guerra
guerra religiosa, por que existe uma violência urbana, por que existe violência doméstica, por que as pessoas, quando se encontram, têm a tendência de agredirem umas às outras muito facilmente. E ele diz que é porque elas buscam uma felicidade, por causa de um vazio que existe dentro delas. E aí ele usa a cobiça, dizendo, ele vai lá nos 10 mandamentos e diz assim, a cobiça existe e ela faz parte da vida do ser humano, porque dentro do ser humano existe um vazio enorme, uma sede enorme, e ele não sabe de quê. E aí ele é uma pessoa infeliz, e na busca da felicidade, na busca de saciar essa sede, essa fome que ele tem dificuldade, porque ele acha que ele vai ser feliz casando, ele casa e ele não é feliz o tempo todo. Por que ele acha que ser feliz casando, por que ele acha que ele pode ser feliz casando? Por causa de uma coisa, por causa da cobiça. Ele olha para alguém que parece ser feliz casado, e ele quer ser como aquela pessoa. De vez em quando isso acontece comigo, meu casamento não é perfeito. Eu acho que eu estou longe de ser o cara ideal para ser seguido. Eu acho que eu tenho que me esforçar muito e melhorar muito. Mas muitas vezes as frases referidas a mim e a Cris são: vocês são um casal maravilhoso, vocês são referências para nós, são referência para nós, vocês são isso, tal. Pessoas que olham para nós e querem se projetar em nós. Estou longe disso. Confesso que eu estou longe disso. Mas as pessoas olham e querem isso. E ele coloca isso como desejo mimético, desejo por imitação. Ele olha, alguém parece feliz porque tem um carro novo e eu quero aquele carro. Eu quero um carro mais novo do que o meu. Por exemplo, eu comprei o carro do pastor. O pastor facilitou minha vida, eu comprei o carro dele. Aí ele vai e troca o carro dele por um carro muito melhor. E eu olho e falo assim, nossa, mas eu estou feliz com isso, mas se eu tivesse aquele carro, eu estaria muito melhor, seria muito mais feliz. Nós olhamos para aquilo que alguém tem, folheamos revistas e as pessoas têm caras de felicidade. Eles vendem alegria. E a gente passa a desejar e a querer aquilo que as pessoas têm e o que elas são. Se nós lutarmos, a gente pode ter algumas coisas que elas têm. A gente olha para alguém feliz e realizado que tem um iPhone 6, um iPhone 5S e tal, e a gente pode lutar para ter aquilo. A gente não vai ser aquela pessoa, mas pode ter aquilo. Podemos lutar para ter o carro de uma pessoa que a gente admira e acha que tendo aquilo, ele é muito feliz. Tal. A gente pode lutar para ter aquilo e achar que vai ser feliz. Ter o mesmo carro, morar numa casa parecida, mas a felicidade não consiste nisso. Por que eu estou falando disso? Porque Jesus veio ao mundo para trazer o quê? Para fazer o quê no mundo? Para fazer o quê na nossa vida? Salvar. De que forma? Morrendo, carregando a cruz, mas dentro de nós, fazendo o quê? Existe um vazio dentro de nós causado pelo diabo, pelo pecado. Agostinho dizia que existe um vazio dentro do homem do tamanho de Deus que só pode ser preenchido por Deus. E Jesus veio ao mundo, agora pensando em mim e em você, veio ao mundo nos salvar de que forma? Morrendo, mas assim em nós, fazendo o quê? Transformando de uma forma, é consequência de uma coisa importante. Existe um vazio, o que ele faz com esse vazio? Preenche. Ele preenche. Existe um vazio no homem do tamanho de Deus que só pode ser preenchido por Deus. Ele vem e morre pelos nossos pecados. O intuito dele é transformar a nossa vida. O intuito dele é cuidar da nossa vida. O intuito dele é mudar a trajetória da nossa vida. E ele faz isso nos enchendo. Ele faz isso completando a nossa vida. Completando a nossa vida. Nos enchendo. É isso que ele faz. E quando ele estava aqui na terra, as pessoas procuravam estar com Jesus em busca de alguma coisa. Ou estavam tristes, algumas pessoas tristes queriam ficar alegres. Algumas pessoas não tinham o que comer e buscavam milagres. Algumas pessoas tinham alguma enfermidade e buscavam a cura. As pessoas iam até Jesus por causa de uma necessidade. A necessidade os levava até Jesus.
Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, está lá, aguardando o dia de voltar. E as pessoas, até hoje, depois de 2000 anos, procuram as palavras de Cristo Jesus por causa de alguma razão, algum motivo, alguma necessidade. Eles vão ao encontro de Jesus, eles pegam a Bíblia, eles folheiam a Bíblia, eles buscam a palavra de Deus para poder preencher um vazio que existe dentro de nós. Então ficou claro que existe um vazio e que nós erramos ao longo da nossa vida tentando preencher esse vazio com uma roupa melhor, com um salão mais sofisticado de cabelo, com um carro melhor, com uma casa melhor. Não estou dizendo que é errado ter. Só estou dizendo que a felicidade eterna não está nessas coisas. E Jesus aqui nesse texto, ele olha para as pessoas que foram até o encontro dele e diz: vão ao encontro dele para poder buscar alguma coisa, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. O que ele está querendo dizer com essa palavra? Pessoas sedentas, pessoas com sede, a sede, a vontade de ser feliz, ela vem pelo fato das pessoas concentrarem os seus olhos, as suas energias nas suas necessidades. A pessoa se entristece, a pessoa vive angustiada, a pessoa vive ansiosa, porque ela se esquece de tudo e passa a pensar em si. Ela olha para si, o que é importante é o que ela precisa, é o que ela pensa, é o que ela quer, e o ser humano tem a tendência de pensar em si o tempo todo. As pessoas brigam umas com as outras porque elas estão pensando em si. Em si. Está falando hoje com a Amós. Vamos supor, eu estou procurando uma vaga no shopping, num feriado. Eu vejo uma vaga. E rapidamente eu quero aquela vaga. O que eu faço? Eu acelero, mas quando eu chego no momento de entrar, outra pessoa também querendo entrar. O mundo seria muito melhor se eu não olhasse para a minha necessidade, fosse alguém educado, independente se fosse uma mulher ou um senhor, virasse para a pessoa, como cristão, que deseja para o outro o que ele quer, e dissesse para ele: não, fique à vontade. Fique à vontade. O Amós estava me contando que ele encontrou uma vaga, e aí um senhor, na mesma hora, juntos encontraram. Aí o Amós fez isso, falou para ele: não, só pode ficar com a vaga. Já tinha 10 minutos que ele estava procurando. Ele deu a volta, e na hora que ele deu a volta, um carro em frente à porta do shopping, do lugar que ele queria entrar, estava saindo, e ele então estacionou o carro dele na vaga. Mas nós pensamos que dar a minha vaga, dar alguma coisa para o outro, é ser passado para trás. E isso não é evangelho. Jesus não veio para isso. Jesus veio para dizer para nós o seguinte: quer ser feliz, quer ter contentamento, quer ser alguém contente, quer ser alguém diferente, quer ser como eu. Deixe de olhar para si mesmo. Deixe de olhar para si mesmo. Deixe de importar consigo mesmo mais do que com os outros. E nós não somos assim. Só que ser crente é pensar no outro, tanto quanto pensamos em nós. Não mais. Não precisa ser mais. É desejar para o outro aquilo que desejamos para nós. E ninguém perde fazendo isso, porque essas palavras não são humanas. Não é um ditado popular. São palavras de Jesus. Vocês estão sedentos, ele diz, vocês estão sedentos, vocês estão desorientados, estão perdidos, andando perdidos pelo mundo, porque olham para si mesmos. O caminho não está dentro de vocês. O caminho da alegria, da salvação, da felicidade, não está dentro de nós. Não existe nada mais diabólico do que autoajuda. Autoajuda que fala para nós: o segredo está dentro de você.
Você tem força. Você pode vencer. Quando a força não está em nós, os problemas sim. A força vem de Deus. Somos muito mais felizes. Vivemos em paz conosco, com Deus e com os outros quando deixamos de olhar para nós mesmos. As pessoas foram procurar Jesus e ele disse: o início é deixar de olhar para dentro de vocês e passar a olhar para mim e desejar as minhas palavras. Vocês vêm me buscar, vocês me desejam por uma necessidade que vocês têm dentro de vocês. Vocês olham para dentro de vocês aquele desejo mimético. Vocês olham para dentro de vocês e acham que eu vou resolver e tal, mas o ponto central não é Jesus, mas a minha necessidade. E ele está dizendo, o ponto central tem que ser eu. O ponto-chave sou eu. Não o nosso coração. Não as nossas necessidades. Nós temos uma vida relativamente confortável. Eu tenho uma vida relativamente confortável. Eu tenho muito mais do que eu preciso. Muito mais do que eu preciso. E hoje eu fui comprar uma calça, parei numa loja, eu recebi uma mensagem falando que a loja estava 50% de desconto. Eu falei, nossa, estou precisando de uma calça. A boa que tinha rasgou no acampamento, então vou lá comprar. Cheguei na loja, a promoção estava muito além do que eu imaginei. Eu pensei assim, uns 100 e poucos reais, R$270. Falei, tá louco? Pagar isso por causa de uma marca? Não, vou na outra loja, eu compro uma coisa bem baratinha e tal, vai servir e tal. E mesmo nós temos muito mais do que nós. Eu podia pensar, não, vou aproveitar, vou pegar isso. E não é só uma questão de ter o que pode ou não pode e tal. A questão é, nós temos muito mais do que nós precisamos. Eu tenho muito mais de uma calça, eu tenho muito mais de uma camisa. Eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho uma filha que Deus tem abençoado no crescimento. Tem coisas materiais, espirituais, físicas, que não dá para mensurar. Não dá para calcular o valor disso. Nós vivemos num país que, por mais difícil, duro que seja viver nele, com toda essa corrupção, com tudo isso, ele ainda é um país que não se compara com outros. E eu fico pensando, nós seres humanos, se nós perdêssemos tudo que temos, o que seria Deus diante dos nossos olhos? Um amigo meu, em Governador Valadares, casado pela segunda vez, ele ficou viúvo, casou a segunda vez. Ele tinha 2 filhas do primeiro casamento e 2 filhas do segundo casamento. As filhas do segundo casamento estavam com 15 anos de idade. 15 e 17 anos. O telefone toca, ele atende. A notícia é, as suas filhas que estavam viajando para a praia em 2 carros e as suas netas, as netas do primeiro casamento, as suas 3 netas, as suas 4 filhas, elas morreram no acidente de carro. Eu sinto dizer que o Senhor perdeu as suas filhas. Ele perdeu tudo, só ficou a esposa. No velório das meninas, tinha 7.000 pessoas. Elas eram fantásticas, meninas maravilhosas. Mas ele recebeu a notícia de que ele havia perdido o bem mais precioso que ele tinha. Suas netas, suas filhas. E naquele momento, ele pôde experimentar da presença de Deus, o conforto de Deus, o consolo de Deus, de uma forma maravilhosa. Mas eu fiquei imaginando se eu estivesse no lugar dele. Porque com todas as lutas que eu tenho, não se compara com uma luta dessa. Não vencemos as lutas, não vencemos as provações, não somos melhores e não somos o que Deus quer que sejamos quando olhamos para nós. Os nossos olhos foram feitos para olhar para Deus. O texto segue dizendo, se alguém quer vir após mim,
a si mesmo se negue dia a dia. Você vai sair daqui e vai tomar uma fechada. Um carro vai te fechar. Vai querer virar a esquina sem dar seta. E naquele momento, você vai deixar de pensar em você, no que você passou, e vai usar palavras que Jesus usaria. O Anilton é um exemplo disso. O Anilton foi roubado, e a primeira coisa que ele fez, roubaram o carro do Anilton. O que o Anilton fez? Levantou a mão para o céu, e eu pegaria o celular e ligaria para a polícia. Ele levantou a mão para o céu e disse: Senhor, abençoe esse homem, que ele venha se converter, que ele venha encontrar o caminho do Senhor. Quantas pessoas fariam isso? Quantas pessoas fazem isso? Dia a dia. Tome a sua cruz. O soldado, quando chegava numa aldeia, quando chegava numa cidade, pegava a cruz e colocava nas costas de um cidadão, colocava nas costas de uma pessoa, aquilo era o símbolo de que aquela pessoa nunca mais voltaria para sua família. Aquilo era o símbolo de que aquela pessoa jamais tornaria a viver a vida que ela viveu antes. Ela iria entrar por um caminho que ele já saberia qual era o fim, e ele jamais viveria aquela vida que ele viveu antes. Era isso que acontecia. Aconteceu com Jesus quando ele tomou a cruz, ele foi para o Calvário, e ali no Calvário ele nunca mais voltou para viver a mesma vida que ele vivia. No seu dia a dia, todas as pessoas que tomavam a cruz, que carregavam a cruz, elas jamais voltavam para a sua vida, para a sua família. Existem filmes, vários filmes falando sobre a cruz de Cristo. Só que aqui nesse ponto, mostra para nós que a Bíblia fala muito mais do que uma cruz. Fala sobre duas cruzes. A cruz que Cristo carregou por amor a mim e a você, e a cruz que nós devemos carregar. Eu estou falando de sogra, não. Não estou falando de nora, de genro, não estou falando disso. Eu estou falando da decisão que nós tomamos, que serve para o resto da nossa vida. Estou falando de uma vida que nós deixamos para trás para viver uma nova vida com Cristo até as últimas consequências. Eu estou falando de ter tomado a decisão e caminhado junto com Cristo, carregando a cruz com Ele e não mais voltando àquela vida que nós vivíamos antes. Acabou. Jesus, quando veio ao mundo, ele dividiu o mundo em antes de Cristo e depois de Cristo. Estamos em 2015 depois de Cristo. Quando nós, como seres humanos, como pessoa, individualmente nos encontramos com Ele, quando Ele entra no nosso coração, na nossa vida, Ele divide a nossa história em antes de o conhecer e depois de o conhecer. Eu sou um Alisson depois de Cristo, depois de ter conhecido a Cristo. Eu fui um Alisson antes de o conhecer. Quando Jesus entra na nossa vida, isso é inevitável. Tudo muda. Porque Ele preenche o nosso vazio. E nós paramos de viver os desejos miméticos, por imitação, de querer o que o outro tem, de desejar ser o que o outro é, e passar a ser simplesmente o que Cristo quer que sejamos. É isso. É isso. Tomar a cruz é fazer uma coisa muito simples. É vir à igreja e saber que o lugar para se estar não é os mesmos lugares de sempre. Não é igreja, casa, igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho, casa. A nossa vida não vai consistir só nisso mais. Eu vou passar a estar, a falar, a olhar na mesma perspectiva que Jesus. A minha vida vai ser um canal de bênção por onde eu passar.
Aí a faculdade não é só um lugar para se estar. A igreja não é só um lugar para frequentar. A minha casa não é só um lugar para eu morar, para eu dormir. É um lugar para eu abençoar a vida da minha filha, para mostrar quem é Deus para ela, para eu abençoar a vida da minha esposa. O trabalho é o lugar onde eu vou ser missionário. Presta atenção. Crente que não é missionário pode ser qualquer coisa, menos crente. Ele pode... Peraí. Não, ele pode ser crente. Ele não vai ser discípulo. Lembra que eu falei um dia que ser crente é cansativo? Jesus não chamou cristão, não chamou crente. Ele não quer saber de crente. Crente qualquer um pode ser, pode dizer que é. O discípulo é diferente. O discípulo toma a cruz, ele carrega, ele vai, ele é como Jesus. Ele segue os passos de Jesus. Ele segue os passos de Jesus. Então, o objetivo principal é abandonarmos as nossas necessidades, deixarmos de olhar para dentro de nós mesmos, encararmos a decisão que nós tomamos, que você e eu tomamos, de seguir os passos de Jesus a sério, e deixar apenas de estar na igreja, deixar apenas de morar nas nossas casas, deixar apenas de trabalhar e ser missionários por onde passarmos. Porque ser missionário é ser discípulo. Quem não é missionário não é discípulo de Jesus. Ser missionário não é só ir para outra cidade, não é só ir para outro país, não é só abrir a Bíblia em praça pública e pregar, não é só estar à frente de um trabalho na igreja e pregar. Ser missionário é ser um discípulo de Jesus por onde passar. E a felicidade consiste em estar no centro da vontade de Deus e não colocar Deus no centro da nossa vontade. Não é ver Deus na nossa vida, mas nos vermos dentro do plano de Deus. É isso. É deixarmos de olhar, Deus, eu te quero na minha vida, igual aquela música, Deus da minha vida, fica comigo. Deixar de querer Deus na nossa vida, Deus na nossa vida, Deus na nossa vida, Deus na nossa vida, e nos vermos dentro do plano, do propósito de Deus. A minha pergunta não é se Deus faz parte da nossa vida. A minha pergunta é, fazemos parte do plano de Deus? Estamos dentro do plano de Deus? A nossa vida, o que somos, é o que Deus quer. O desafio não é fácil. Negar a nossa necessidade todo dia, relevar o mau humor todo dia, relevar palavras duras todo dia, a injustiça, relevar todas essas coisas todos os dias, não é fácil. Só que Jesus nunca disse que seria. Amós até pregou no acampamento dizendo, relembrando as palavras de Jesus, o mundo vai odiar os cristãos, os meus discípulos. O mundo vai os odiar, porque eles odeiam a mim. Porque eles odeiam a mim. O acampamento passou, foi maravilhoso, só que pessoas converteram lá. Em especial uma menina que o pai é ateu. E que fez 1001 recomendações dizendo, não deixa esse povo fazer a sua cabeça. Deus não existe. Essa menina vai chegar em casa feliz, convertida, salva, e vai travar uma luta terrível contra a família dela. A Cris passou 4 anos da vida dela lendo a Bíblia escondida dos pais. O pai dela não podia nem imaginar que ela tinha uma Bíblia, que ele queimava essa Bíblia. A Cris foi saber que existia a Bíblia com 14 anos de idade. 14 anos de idade ela foi saber que existia Bíblia. O Evangelho é muito mais do que aquilo que nós fazemos dele. Eu fico olhando para mim e para minha esposa. Eu sou filho de pastor, nasci na igreja. O Evangelho tem para ela um peso diferente para mim. Eu me acostumei muito cedo com as histórias bíblicas, com tudo, quando ela foi saber o que era Deus, que existia Bíblia, que existia igreja evangélica com 14 anos de idade.
Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. E ele é muito claro dizendo: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Ele está querendo dizer aqui algo muito simples. Nosso maior inimigo não é o vizinho, não é a sogra, não é o meu concorrente de trabalho, a outra empresa, não é o neto, não é o sobrinho, não é o nosso maior inimigo, não é o filho que usa drogas. Nosso maior inimigo não é esse, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós causamos os maiores danos na nossa vida. Ele está dizendo que quem abrir mão de tudo, entregar a vida, vai tê-la salva. Um retrato disso, muito simples e prático, Rodolfo Abrantes. Ele disse, Rodolfo Abrantes é um vocalista de uma banda, era vocalista de uma banda de rock, igual Mamonas Assassinas, que foi mais conhecido de todos. Chamava Raimundos essa banda. Ele se converteu, e quando ele se converteu, ele falou: não dá mais para cantar essas músicas, porque elas eram depravadas. Não dava. Ele falou assim: eu me converti, eu não posso mais cantar essas músicas. Ele teve essa postura, ele pagou uma multa milionária, ele teve um prejuízo muito grande com isso. No momento que ele ia consolidar a sua carreira, ele caiu para nunca mais voltar naquele patamar, para viver aquela vida que ele vivia, financeiramente falando, para ter o que ele tinha, para estar onde ele estava. E o Serginho Groisman, na Rede Globo, fez uma pergunta para ele: cara, tudo bem, você se converteu, você queria ser evangélico e tal, mas você não podia continuar na banda e ser evangélico? Ele disse: não. Serginho Groisman perguntou por quê. Porque ele respondeu: porque a forma de Jesus me amar foi dando a vida dele para mim. Então o jeito que eu tenho de o amar é dando a minha vida para ele. E dessa forma eu não podia continuar vivendo a mesma vida. Ele abriu mão de tudo que era importante para o ser humano. Tudo. Tudo para começar do zero. Hoje ele viaja, hoje ele está fazendo um movimento contra esse comércio gospel. Você quer trazer ele na igreja, ele faz uma pergunta. A pergunta é: vai ser cobrada a entrada lá na igreja, algum evento, congresso? Se você falar assim: o congresso nós vamos cobrar R$10, ele fala: não vou. Eu não vou em nada que a igreja está cobrando. Vamos no acampamento? Tá, você cobra inscrição no acampamento? A gente cobra, então eu não vou. Você me convida para pregar lá na sua igreja, para cantar lá na sua igreja, porque eu não vou em nada que tenha conotação comercial, eu não vou. Chegou a um ponto extremo, falando que a igreja fala de idolatria quando ela é mais idólatra que muitos outros idólatras, que são considerados idólatras. Olhando para os artistas gospels, olhando para determinados pastores. Nós precisamos olhar para a nossa vida, pensar na nossa vida, na nossa história, para onde nós estamos caminhando. O cristianismo é construído pelos cristãos. O cristianismo é construído pelos cristãos, pelos discípulos de Jesus. Você pode dizer que tudo está ruim, que o evangelho por aí é uma vergonha, que as igrejas são isso, aquilo, aquilo outro. Quem constrói o evangelho somos nós. Nós. Quantas pessoas nós temos alcançado? Quantos dias nós temos vivido integralmente para Cristo? É deixar de viver. Deixar de viver para si mesmo e viver para Deus. Para mim, o exemplo do Rodolfo, fantástico. Ele não só abandonou tudo, como passou a ver determinadas coisas dentro da igreja que estavam erradas e passou a lutar contra essas coisas. Não podemos nos acomodar. Não podemos nos acomodar. Precisamos lutar. Lutar. Todos os dias.
Verdadeiramente vos digo, alguns há do que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Eu queria deixar uma frase para encerrar. E eu queria que tudo que você ouviu se resumisse nisso. Você levasse essa frase para casa. Quando vivemos para Deus, o céu começa quando caminhamos, não quando morremos. Quando vivemos para Jesus, quando somos discípulos de Jesus, o céu começa quando caminhamos para Ele, e não quando morremos. Guarde essa frase, reflita sobre isso. O céu começa aqui. No dia que você tomou a decisão da sua vida de viver para Deus, de recebê-lo no seu coração, o céu começou naquele dia. Naquele dia. Isso é ser discípulo. Não é ser membro de igreja. Não é estar na igreja. Não é gostar de músicas evangélicas. É ser discípulo. O céu começa aqui. Amém? Alguma pergunta que não seja difícil? Qualquer coisa, tem um doutor aqui do lado, me ajuda. Sim. Já até sei qual, quer ver? Rodolfo, sim. Ele foi. Ele é. O que acontece? O grande problema é que nós fazemos acampamento com um objetivo. Por exemplo, qual que é o nosso objetivo? Quanto sobrou do nosso acampamento? Quase nada. A maioria das igrejas, muitas igrejas, e as igrejas que ele conhece, da realidade dele, faz acampamento para lucro. A gente vive numa realidade diferente. Tem coisas que, se eu contar aqui, tem igreja, a gente estava conversando, a Mozinha, a gente estava conversando, qual que é o contexto que ele vivia para ele tomar essa decisão? Tudo que entra na igreja é do bolso dos irmãos e nada volta para a igreja. Vai ter um churrasco, não sei o quê, nós vamos fazer um jantar, todo mundo dá o dinheiro para comprar tudo e ninguém vê o retorno de nada, vai tudo para uma conta só e acabou. Vai ter o acampamento, é cobrado R$500 de cada um e tal, só que todo mundo doa tudo, um dá o sítio, um dá o boi para matar, o outro dá aquilo e tal, não existe um custo, e todo mundo, e ninguém vê o dinheiro. Então ele está lutando contra isso. Existem igrejas que não fazem isso. Só que ele viveu e teve experiências que ele falou assim, chega, eu não vou mais mexer com isso, eu não vou mais me compactuar com isso, porque fica difícil, ele não me conhece. Aí eu chamo ele para vir no acampamento. Falo para ele tal. Como ele não me conhece, ele não sabe absolutamente nada, ele conhece um monte de coisa errada, ele já viu um monte de coisa errada, ele fala, cara, infelizmente, eu posso ser bênção indo na sua igreja sem cobrar nada. Eu vou lá, eu não cobro nada, eu abençoo a vida de vocês, essa é a minha forma agora. Ele está lutando contra uma coisa que está acabando com a igreja. Aqui em Uberlândia, isso não chegou. Mas em São Paulo, Rio de Janeiro, em determinados lugares, é só isso. Entendeu? Então, assim, eu entendo que ele tomou uma decisão muito radical, mas é fruto de determinadas... Por exemplo, o Ibel não pode toque. O cara não pode pegar na mão da namorada, o cara não pode abraçar a namorada dele, mas existe uma razão.
Fala assim, vocês não podem, de 9 horas da noite em diante, não pode encontrar em determinado lugar lá em cima, não é para conversar e tal. Tem uma razão, aconteceram coisas para existirem determinadas regras, sabe? Então, assim, algumas coisas que acontecem são fruto de determinadas experiências. Aí muita gente vai concordar, muita gente vai discordar, mas é a forma que ele encontrou, sabe, de tentar combater isso. Foi bom você tocar nesse assunto para poder passar esse outro lado, entendeu?